Oi, gente, trabalhamos também no curso, agora no curso Voz Humanas, né? Nas minhas aulas, trabalhamos com aquele tema que é interessante também, é um tema que eu fiquei, mais um, né? Que eu fiquei aqui de mostrar para vocês como é que ele ia rolar, né? No caso da aula, certo? Então, vamos ver porque tem aquele projeto. Já expliquei como é que funciona o projeto, mas vale a pena a gente explicar de novo, não é? O tema era o seguinte, ó, desafios para a redução dos impactos ambientais sobre populações socialmente vulneráveis. Pessoal, todos os temas que eu estou exemplificando aqui, eles estão no material, inclusive com os textos prontos também, tá bom? Eles estão no material aí que eu estou disponibilizando para vocês, o link está na descrição do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar se você ficou com dúvida, comentar o que você achou, se tem alguma coisa que você mudaria, se você gostou, não gostou, beleza? Comenta, curte, por favor, é importante pra gente, tá? Então, é um trabalho, né? É um trabalho e esse trabalho ele vai ser bem recompensado com esse joinha aí. O pessoal passa por aqui, às vezes não lembra de dar um joinha, não se inscreve, mas faz isso que é bom pra gente. Desafios para a redução dos impactos ambientais sobre populações socialmente vulneráveis, né? Beleza? Delimita o tema, vê o que a frase temática está dizendo para você não tangenciar, não construir um tema tangente. O que seria um tema tangente? Por exemplo, nesse caso aqui, se você falar apenas de impactos ambientais, né, mudanças climáticas, por exemplo, num parágrafo, tema tangente, vai dar problema, certo? Agora, se você falar só de populações socialmente vulneráveis, vou falar de desigualdade social, também é tema tangente, isso prejudica a competência 2 e 3, como eu já falei em vídeos anteriores, não é? Então toma só esse cuidado, você tem que alinhar as duas coisas, a frase temática está aí, né? Tem que entendê-la corretamente. Desafios para a redução, né? Quer dizer, eles já existem, você tem que reduzir, dos impactos ambientais sobre populações socialmente vulneráveis. Introdução feita em 3 partes, né? Então eu fiz todo o projeto primeiro. Introdução, planejei o seguinte, vou falar de vidas secas, eu tinha até durante a aula falado de outras situações que foram aparecendo, dá para falar do furacão Katrina numa perspectiva histórica, que é interessantíssimo, né, de falar num tema como esses aqui. Dá para, eu tinha colocado o Ariano Suassuna com a frase, com o pensamento dele de que existem 2 Brasis, né? E por fim acabei utilizando Vidas Secas, Graciliano Ramos. Mas eu coloquei tudo ali, né, que eram possibilidades para eu usar como frase inicial do meu texto, de contextualização. Lembra que essa primeira frase é aquele momento de você utilizar ou uma trajetória histórica, ou um exemplo, né, um dado específico, ou uma citação, né, um filme, um livro, uma série, para contextualizar. Segunda frase da introdução, né, depois do ponto, no caso, primeiro ponto, tema, problema, desafios para a redução dos impactos ambientais sobre populações socialmente vulneráveis, né? E nesse caso aqui eu optei por trabalhar com 2 marcadores, 2 motivos pelos quais o problema persiste. Omissão, de um lado, desigualdade, de outro. Omissão governamental, desigualdade social. Aí planejei meu desenvolvimento em 4 partes. Lembrando, no desenvolvimento, a primeira frase é uma afirmação. Na sua afirmação você retoma o primeiro marcador, o primeiro tópico, né? Você vai dizer que, de início, o marcador 1 contribui para a persistência do problema X, por exemplo. Você tem que planejar o que você coloca como prova disso, né? Aqui eu vou colocar como prova o descaso em relação à falta de planejamento e de investimento, tanto para atender populações que ficam vulneráveis a chuvas muito intensas e concentradas em determinadas áreas, quanto, por outro lado, períodos de seca muito extensos e nos quais a gente acaba vendo, por exemplo, a falta de água e de serviços básicos, né? E aí, por fim, vou colocar que alguns cidadãos a gente sempre planeja também uma consequência, né? Uma análise por meio de uma consequência. A gente percebe que cidadãos brasileiros são expostos a riscos iminentes, assim, riscos muito graves, né? Muito sérios. Belezinha? Agora, o repertório, né? O que eu coloquei de repertório em relação a essas populações vulneráveis? Eu usei aqui Mbembe, acho que eu falei dele na aula, né? E aí, no caso, seria o mais interessante para falar. Aqui Mbembe, ele é um sociólogo camaronês, ele criou o termo necropolítica. O que é a necropolítica, segundo o que ele pensa, né? Ou o que ele aponta, no caso? A necropolítica, ela vai ser criada, elaborada, ela vai existir, na verdade,
no sistema neoliberal quando esse sistema valoriza mais algumas vidas do que outras vidas, ou de maneira direta ou indireta, né? Então a gente vê que algumas pessoas mais vulneráveis são sempre mais expostas a riscos os mais variados. E esses riscos produzem a morte, por isso necropolítica, né? Como se fosse uma política que, de certa forma, acaba facilitando, né, a morte de muitas pessoas. Certo? Beleza. Aí o outro argumento, galera, eu vou provar que é o lance da desigualdade social, né? No desenvolvimento 2, eu vou afirmar que a desigualdade provoca uma piora, né, nesse problema da exposição de pessoas vulneráveis a riscos provocados pelas tragédias ambientais. Como que eu provo que a desigualdade acaba proporcionando isso? Existe uma segregação espacial no Brasil todo, né? E as pessoas mais pobres ficam sempre isoladas em áreas de risco, certo? E o que eu coloco de análise ali, de consequência disso? O sistema acaba reproduzindo injustiças sociais e acaba, né, fazendo com que pessoas fiquem mais, se arrisquem mais, né, nessa questão climática em relação aos locais onde elas vivem. Né? Ou elas têm que sair do local de origem também, têm que migrar, como aconteceu no caso da família fictícia ali na obra Vidas Secas, né? Fabiano sem Vitória, menino mais velho, menino mais novo, a cachorrinha, baleia, certo? Tiveram que migrar. Bom, enfim. E aqui, de repertório, eu usei Raquel Ronick, que é uma urbanista brasileira, né? Porque ela vai mostrar, ela é muito alinhada com o pensamento sobre mobilidade urbana, na verdade. Professora da USP, professora de arquitetura na USP. Muito, né, ativista no sentido da pesquisa acadêmica dessa área, certo? Então ela mostra como a segregação acaba fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de acessar, por exemplo, serviços básicos, né? Saúde, escola, trabalho e por aí vai. Só que ela também vai servir para mostrar que essa segregação, na nossa visão aqui pelo menos, né, provoca um isolamento tal, né, entre a população que você percebe muitas pessoas não tendo outra opção a não ser permanecer em áreas extremamente arriscadas, né, deslizamento de encosta, áreas que vão ter enchente, né, cara, são áreas mais onde o saneamento básico é mais complicado. Então, quando falta água em períodos de seca intensa, acaba sendo pior. Depois, aqui tem também o pensamento dela, né? Se você quiser pegar, tá aí, beleza, tá aí, né? Dá aquele print bonito. Depois, com base nesses aspectos, eu fui bolando, né? O que tem que ser feito, né? Quer dizer, qual que é a ação, como que essa ação vai ser viabilizada e qual é a finalidade dessa ação. Eu coloco esses três elementos no primeiro plano, na minha projeção, né? No meu planejamento e projeto, né, cara? Porque eu acho mais fácil. Você vai pensar, ação, beleza, é tal. O que viabiliza, né? O que vai tornar possível uma ação dessas aí? Aí já dá para pensar também. Qual que é o efeito que eu pretendo obter, né, com uma ação dessas aí? E aí dá para pensar nisso também. A finalidade, dá uma olhadinha se você utilizou alguma consequência na sua argumentação, porque se você usou consequência é para evitar aquela consequência, né? Tá tudo ali, o texto está todo organizado dentro de um projeto visível, tá vendo, cara? Né? Você vai pegando ali nas caixinhas o que você trabalhou, certo? Aí eu vou pensar em quem pode colocar isso em prática, o agente, né? Então aqui, pessoal, eu vou ter investir na infraestrutura de regiões mais afetadas, né? Como fazer isso? Captação de recursos financeiros, incentivo ao pagamento de IPTUs nas áreas mais ricas, né? Porque eu falei que tem a ver com desigualdade, então tem alguns impostos que entram em atraso, em condição de atraso. Fazer campanhas para arrecadar esses impostos que estão em atraso, por exemplo, alguma coisa assim, para ter mais recurso, né, na hora de disponibilizar esses recursos aí. Qual que é a finalidade? Proteger e valorizar a vida dos brasileiros. Quem que vai fazer isso? Aí eu citei ali, né, eu coloquei no geral, governo federal, em parceria com secretarias dos estados e prefeituras, ok? E qual o detalhamento, né? Eu geralmente deixo esse detalhamento para o agente, abro aquele aposto explicativo, que vai dar uma explicação a mais, né? E já serve como detalhamento. Então, o governo federal que deve zelar pelos direitos e pela segurança de todos os brasileiros. Fechou? Como é que ficou o texto? Vamos ver como é que ficou o texto. Essa é a chave, né? Lembrando, Vidas Secas, depois apresenta o tema, né? Frase temática na segunda frase. Fechou? O problema está ali. Na última frase, você apresenta a tese, os dois marcadores. A obra Vidas Secas de Graciliano Ramos retrata a família de Fabiano e Sinha Vitória, migrando para fugir da grave condição em que se encontram, não só motivada pelas questões climáticas, como também por sua vulnerabilidade.
Tal realidade se aplica no Brasil atual a milhões de pessoas vulneráveis social e economicamente e atingidas pelos impactos ambientais, o que demanda ações urgentes de redução do quadro. Apresentei o tema, o problema, né? Pessoas vulneráveis atingidas pelos impactos ambientais e disse que isso demanda redução, ações de redução. Nesse sentido, a inoperância estatal e a desigualdade social são fatores a serem considerados no enfrentamento do problema. Então, eu coloquei meus dois tópicos, né? Inoperância estatal, desigualdade social. Belezinha. 4 frases, na primeira eu afirmo, na segunda eu apresento o repertório, na terceira eu provo o que eu afirmei lá no começo, juntando com o repertório, por último, coloco uma análise. Vamos lá. Mormente, deve-se considerar que a omissão governamental agrava os riscos a que estão expostas inúmeras famílias brasileiras. Segundo o sociólogo camaronês Attila Mbembe, o sistema neoliberal produz a chamada necropolítica quando se abstém de proteger os mais necessitados contra os perigos a que estão submetidos. Nesse viés, a falta de investimento em estruturas de contenção de enchentes e em moradias seguras demonstra descaso com a vida de inúmeros trabalhadores no Brasil. Da mesma forma, as secas cada vez mais intensas provocam falta de água, fator que poderia também ser evitado com ação política e que desencadeia problemas preocupantes, né? Por fim, deixei a análise. Você vê que eu acrescentei a ideia da seca e da falta de água na última frase ali. Vamos lá, agora provando a desigualdade social como um fator determinante. Além disso, a desigualdade social atua como acréscimo de risco aos vulneráveis. De acordo com a urbanista brasileira Raquel Ronick, os espaços citadinos, né? Eu não quis colocar esses espaços urbanos, porque tem urbanista ali, eu nem pensei em colocar das cidades também, né? Mas enfim, os espaços citadinos ou das cidades não são distribuídos democraticamente, por razões ligadas à especulação imobiliária. Assim, os mais pobres são forçados a ocupar áreas com riscos de deslizamento de terra e outros perigos ambientais, o que se reforça pela falta de saneamento básico em muitas localidades. Ou seja, mais uma vez, a falta de políticas inclusivas socialmente representa descaso com a vida das pessoas diante das mudanças climáticas e suas consequências cada vez mais intensas, beleza? Com base nos dois propostos de intervenção, logo, urgem medidas para proteger os mais vulneráveis, reduzindo efeitos ambientais das mudanças climáticas. Eu fiz um tópico, agora vou entrando com os elementos da proposta, né? Nesse sentido, cabe ao governo federal, olha a gente aí, que deve zelar pelos direitos e pela segurança social dos brasileiros, olha o detalhamento, investir na infraestrutura das regiões mais afetadas pelas chuvas e pelas secas decorrentes das mudanças climáticas. Investir, olha a ação. Então, até agora, detalhamento e ação. Está faltando modo e meio e finalidade, não é? Vamos lá. Essa ação será viabilizada por meio, ó, o meio que não está faltando mais, né? Por meio da captação de recursos financeiros junto aos menos vulneráveis e de renda mais alta, através de impostos específicos como IPTU, em parceria com estados e prefeituras. Belezinha, então, meio está aí. Qual que é a finalidade? Tal medida tem o fito, né, o propósito, a finalidade de diminuir a exposição ao risco, valorizando a vida de milhões de brasileiros. Desse modo, famílias como a de Fabiano ficarão apenas na ficção, alertando sobre o que deve ser evitado no país, né? Aqui, no caso, o intuito da ficção, né, seria esse, tipo, expor o que deve ser evitado. Gostou, não gostou? Deixa seu comentário, deixa seu like, não deixa, se inscreva, não esquece, né? Se inscreve aí. Se tiver alguma dúvida, é só chamar, beleza? Tamo junto, pessoal, tamo junto no Enem. Eu, Voz Humanas, você.